A gente vê, por exemplo, lá no filme, você falou que ela é uma atleta de velocidade, né? Mas, por exemplo, durante a história ali, tem um momento que eles estão num bote, tentando atravessar o mar, né? Para chegar, se não me engano, na Grécia. Isso. E aí tem um momento ali que o bote vai afundar, se tiver todo mundo em cima do bote, então elas pulam e começam a nadar. Mas ali é um esforço mais de resistência, né? Não é tanto que ela estava se preparando, né? Uhum. Qual que é a diferença desses dois tipos de atleta e como que isso funciona? Tá, tem uma série de adaptações que a gente vai meio que criando no nosso corpo. O biólogo odeia quando eu falo isso, mas eu vou usar esse termo agora. Mas que a gente vai adaptando o nosso corpo para a tarefa que a gente está treinando. Por isso que o princípio da especificidade é específico, porque é específico, é importante. Ele é específico, porque é ele que vai trazer as adaptações que você precisa para a sua competição final, para o que você está procurando. E aí essas adaptações são gerais, são tanto estruturais, de nível de massa muscular, são metabólicas de demanda energética que você vai ter em cada modalidade. Então, um comparativo que é legal de fazer é, por exemplo, atletas de corridas curtas, então 100 metros rasos, por exemplo, Bolt e tudo mais, e atletas de maratona. Você vê uma diferença estrutural clara, média, assim, né? Olhando a média dos atletas de 100 metros rasos geralmente têm mais massa muscular porque precisam explodir mais rápido, precisa produzir força muito rápido num período curto de tempo. Atletas de maratona, a gente vai olhar mais para a resistência. E aí, quanto mais peso essas atletas tiverem, geralmente pior, porque é pior para a economia de corrida deles, são 42 quilômetros, né? Então, geralmente, os atletas de elite de maratona são mais leves, têm menos massa muscular, menos gordura, e atletas de explosão são mais parrudos, né? Tem parrudo não, no sentido de massa muscular mesmo, você vê que são mais definidos, são, né, mais estruturados. E aí tem um exemplo bem claro que dá para ver. Então, o nosso corpo também se adapta à modalidade, e aí isso vai olhar para o metabolismo energético também, da onde que a gente está tirando energia, porque, por exemplo, em competições de velocidade, de explosão, você usa uma via metabólica como principal, que é a ATP-CP. Né? Não vou entrar em detalhes agora, senão vai virar uma aula de bioquímica. A ATP-CP, e aí quando a gente está falando de maratona, é outro metabolismo energético. E tudo isso se adapta com o treinamento também. Então, a gente está no nosso nível atual, se você começar a treinar especificamente para um, você vai melhorar, para outro, por isso que o princípio da especificidade é tão importante. E aí, no caso da Yusra, quando ela e a irmã dela pulam no mar, foi uma coisa assim, difícil de olhar até porque é quase como um milagre, né? Sim, que você até colocou no roteiro, porque ela ficou 3 horas nadando. No filme da Netflix isso não ficou tão claro, mas nas reportagens paralelas que eu vi, falaram que elas até ajudaram a empurrar um pouco o barco porque o motor falhou. Então teve até uma questão de força delas ajudarem o barco a chegar no outro lado da costa, né? Então, é difícil de falar porque é difícil até você testar isso cientificamente, né? Uma situação em que ela estava com a vida em risco e aí acontecem essas coisas em que, por sorte não, né? Mas elas tinham esse preparo já de estar na água, de treinar, então provavelmente se fosse com outras pessoas, talvez o resultado não teria sido o mesmo, né? E talvez para todo mundo do bote, porque se elas deram essa ajuda, né? Acontece. Que às vezes alguém pode ver aquilo e pensar, tudo bem, elas eram atletas olímpicas, então não é uma grande coisa. Não, foi algo absurdamente incrível e que tenha conseguido, elas tenham sobrevivido, é uma espécie de milagre, né? Conseguir nadar 3 horas em mar aberto, carregando um bote, assim, se vocês viram um filme, assim, já é incrível, mas pensa isso na vida real, né? É um absurdo, né? E um absurdo que pessoas tenham que passar por isso, né?